Olá, crianças do segundo ano, tudo bem com vocês? Vamos hoje para mais uma videoaula. Hoje nós vamos ver a videoaula da matéria de Geohistória e o conteúdo que nós vamos falar é sobre a moradia. Então, crianças, vocês já perceberam os animaizinhos na natureza? Que eles têm um lugar para morar? Vocês já viram um pássaro ou já ouviram falar de um pássaro que é chamado João de Barro e ele constrói uma casa com barro? Com o biquinho dele, ele pega o barro com muito trabalho, vai e volta várias vezes e constrói essa casinha de barro. E ele deixa a portinha para ele poder entrar e sair, para ele abrigar a família dele. Então, tem esse pássaro, né? O João de Barro, que constrói uma casinha muito interessante. Vocês já viram algum ninho de pássaro? Ninho de passarinho mesmo, eles constroem um ninho na árvore com vários pedacinhos de grama, pedacinhos de gravetos, também constroem com os biquinhos dele para poder abrigar a eles, né, aos pássaros e a família deles. Vocês já viram a formiga? A formiga, ela também tem a casinha dela, ela constrói a casinha dela na terra, embaixo de onde a gente pisa, né? Ela faz lá uma casinha subterrânea e lá ela se esconde com toda a família dela, várias formigas. Então, são vários animaizinhos que nós temos e eles também constroem a casinha deles. Então, eles têm uma moradia. Da mesma forma que os animais, nós também temos uma moradia. E da mesma forma que eles, nós não temos somente um tipo de moradia. Nós temos vários tipos de moradia. E é isso que nós vamos ver aqui hoje. Esses tipos de moradias que nós temos. E aí, nós vamos lembrar de assistir a lição A Semente, que eu vou passar para vocês o link lá no grupo no dia dessa aula. E aí vocês vão assistir a videoaula e vão assistir também a lição, a semente. E nessa lição traz uma reflexão, para a gente fazer uma reflexão muito importante sobre o valor do nosso trabalho, sobre como, com o nosso esforço, a gente pode melhorar o lugar que a gente vive, o ambiente que a gente vive e trazer benefícios não só para nós, mas para a coletividade, que é nisso que a gente tem que pensar, não é? Ou a gente tem que pensar só na gente, só no nosso bem-estar? Nós sabemos que não. Isso é egoísmo, isso é um vício que a gente corre dele, a gente não quer o egoísmo perto de nós. Nós sabemos que, como Jesus nos ensinou, nós devemos nos preocupar com o nosso bem-estar e também com o bem-estar do nosso semelhante. Então, nessa lição A Semente, vai trazer essa reflexão para a gente. Como a gente pode, com o nosso trabalho, com o nosso esforço, melhorar o ambiente para nós, para aqueles que estão próximos a nós. Então, crianças, vamos ver aqui alguns tipos de moradia. Eu vou compartilhar com vocês algumas fotos e aí eu vou explicar também a atividade dessa semana. Então, crianças, aqui nós estamos vendo, olha só, os diversos tipos de moradia que nós temos. Nós podemos ter, né? A gente pode morar em casa, em sobrados, em edifícios, em prédios, em conjuntos habitacionais, em casa de barro, em casa de madeira, em casas de palafitas, que nós vamos ver o que é agora. E aí nós falamos nas semanas anteriores sobre o nosso endereço, sobre a nossa casa, né? E nós já sabemos a importância que tem a nossa casa, a nossa moradia na nossa vida, não é? É o lugar que nos abriga, é o lugar que nos acolhe, onde nós estamos protegidos do vento, do frio, da chuva, do sol. Então é um lugar muito importante na nossa vida. É uma riqueza que Deus nos deu, né? A gente tem a nossa moradia, tem o nosso abrigo.
Então, é importante a gente sempre se lembrar de ter muita gratidão a Deus por esse cuidado conosco e também fazer o nosso melhor, né, para cuidar da nossa casa, cuidar da nossa moradia. Então, aqui, crianças, vamos ver alguns tipos de moradia. Aqui vocês estão vendo uma casa que é chamada palafita. E aí, no livro de vocês, no livro de geografia, vocês vão ver lá na página 20, embaixo, tem uma foto de uma casa de palafita verdadeira. Essa foto, ela é lá no município de Belém, lá em Belém do Pará, e ela foi tirada em 2008. Aí vocês vão ver, a casa de madeira está sobre uma madeira, um suporte de madeira. E aí essa casa tem esses vários suportes. E esses suportes, eles ficam dentro da água. Por que que essas casas lá são assim? Porque a casa está no rio e aí lá tem as cheias do rio. Tem a época que a água sobe, então a água vai vir até aqui em cima, olha, quase entra na casa, e tem a época que o rio desce. E aí vocês ficam vendo aqui a madeira fica toda exposta. Então, são regiões do Brasil, Belém, do Pará, tem outras regiões também, no Amazonas, que são utilizadas essas casas para que as pessoas não precisem ficar se mudando com a cheia do rio. Então, à medida que o rio ou sobe ou desce, a casa está preparada para suportar essa cheia e para que a água não entre na casa, né? Então, olha o nome, é uma casa de palafita. Aqui ao lado, crianças, nós estamos vendo uma casa chamada de barraco. Casa, que a gente chama assim de barraco, são casas de famílias necessitadas, de famílias que não têm dinheiro, muito dinheiro. Então, pode construir a casa de madeira, às vezes usando madeira, às vezes usando papelão, usando produtos recicláveis encontrados no lixo. Então, são famílias necessitadas que não têm, infelizmente, um poder aquisitivo para ter uma casa melhor, para ter uma casa igual que nós moramos, de tijolo, né? Então, eles constroem essas casas. Nós vemos aqui no Brasil vários lugares em que pessoas moram nesse tipo de casa, em barracos, nas favelas, em bairros mais afastados das cidades, nas cidades maiores, tem muitos lugares com casas assim, e isso é uma realidade, né, muito triste. A gente pensar que um irmão nosso está com toda a sua família morando num lugar assim, que o vento vem, pode levar tudo, se a chuva vier forte, vai molhar tudo, pode levar tudo, e é muito triste a gente pensar nisso. Aqui ao lado, crianças, nós temos uma casa de pau a pique. Vocês vão ver aqui também na página 19 do livro de vocês. Olha só, vamos ver aqui como que essa casa é construída. Aqui em cima, o telhado, ele é de palha. Aqui as paredes, crianças, elas têm uma madeira e aí dentro dessa madeira, entrelaçando assim, tem barro. Então, é uma casa de palha, madeira e barro. Olha que interessante. Essas casas eram usadas, muito usadas antigamente, nas zonas rurais. Então, o meu avô e minha avó já moraram numa casa assim, que eles construíram com a mão deles, muito antigamente, lá atrás. Então, e por incrível que pareça, são casas assim resistentes ao vento, à chuva, protegia bem, sabe, a família. E ainda hoje existem casas assim, construídas dessa forma. Aqui ao lado, crianças, nós temos uma casa de alvenaria. O que quer dizer isso? É uma casa igual à nossa. É uma casa de tijolo, cimento, tem madeira, ferro nas estruturas. Então, mas aí a gente, ao invés de a gente falar uma casa de tijolo, a gente fala casa de alvenaria.
Então, quando a tia Carol falar casa de alvenaria, vocês vão saber que é uma casa igual essa nossa. Aqui ao lado nós temos um edifício. O nome pode ser edifício ou prédio. E aqui, crianças, dentro desse edifício tem várias casinhas. Essas casinhas são chamadas de apartamento. Então, em cada andar aqui desse prédio tem vários apartamentos. Em cada apartamento abrigam uma pessoa ou uma família. E esse tipo de moradia, casas, prédios ou edifícios, eles são muito usados nas cidades maiores. Por quê? À medida que a cidade vai crescendo, a população vai aumentando. E aí vai diminuindo o terreno para construir casas. Então, qual que foi a ideia? Construir prédios. Então, que é uma casa em cima da outra, né? Várias pessoas morando no mesmo lugar, mas cada um na sua casa. Aqui ao lado nós temos uma oca. Quem mora em oca, crianças? Os índios. Então, olha só, aqui dá pra gente ver o modelo, não é? Da oca, e o material aqui é de palha, né? E aqui abriga os índios, vários índios, o índio e a sua família. E aqui ao lado nós temos o iglu. Esse tipo de casa é utilizado em lugares frios, né? Polo Norte, a gente vê aqui que é construído com blocos de gelo. E é interessante a gente pensar, né? Que uma pessoa mora num lugar assim, mas moram e ficam abrigadas. Então, crianças, nessa semana vocês vão estudar lá na página 19 do livro de Geografia, a página 20, vocês vão ver modelos de casa e aí vocês vão realizar as atividades da página 21. Tem também a atividade aqui na folha. Então, essa aqui vocês vão ver, né? Os tipos de casa, os nomes, o tipo de moradia. E aqui vocês vão escrever o nome de cada moradia e depois vão pintar essas casas. Então, aqui nós temos uma casa de alvenaria. Aqui nós temos uma casa de 2 andares. E aí nós chamamos de sobrado. Aqui, a palafita, que a gente viu. Aqui nós temos a oca. Deixa eu descer aqui um pouco. Aqui, olha só, como que chama essas casas que ficam uma em cada andar, várias casas em um andar, uma em cima da outra. Aqui nós temos um prédio. Aqui um iglu e aqui uma casa de madeira, certo? Então, crianças, esse é o vídeo de hoje, com o conteúdo de hoje para vocês assistirem e realizarem a atividade. Nós vamos falar mais sobre esse conteúdo na nossa aula pelo Zoom. Tenham um bom dia, bons estudos, grande beijo!